Senhor a todos, um ótimo dia aqui no Devocional com a minha agendazinha aqui do lado. Vivendo o extraordinário de Deus. No café da manhã estávamos meditando na palavra do Senhor, aqui no livro de João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 21. Aqui tem uma série de revelações e ensinamentos de Cristo. Esse era o terceiro encontro de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. E me chamou a atenção Jesus fazer uma pergunta 3 vezes. Jesus gostava muito de fazer algo, às vezes por mais de uma vez, e assim como no Getsemane orou 3 vezes, ele perguntou a Pedro 3 vezes isso. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, isso está no capítulo 21, versículo 15 do livro de João, do Evangelho. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Ele repetiu a mesma pergunta por mais 2 vezes, só acrescentou no final, alimente as minhas ovelhas. Primeiro ele falou cordeiro, depois ele falou as minhas ovelhas. Mas o que eu quero trazer em pauta, dentro das muitas revelações desse texto, foi a enfática pergunta de Jesus a Pedro, incisiva. Eu acredito que olhando dentro dos olhos dele, que Jesus gostava de olhar dentro dos olhos, porque os olhos, o olhar da pessoa revela muita coisa. Você pode descobrir um mentiroso olhando dentro dos olhos dele. Então Jesus olhou na bolota do olho de Pedro. Tu me ama, Pedro? Pedro, sim, te amo. Mas como Jesus perguntou 3 vezes, Pedro ficou assim, meio entristecido, porque Jesus sabia todas as coisas e ele afirmava. Alguns dizem que Jesus disse 3 vezes para reconciliar Pedro as 3 vezes que o havia negado. Ele disse uma vez que não conhecia Jesus. Como eu posso amar alguém que não conheço? O próprio Deus disse isso, através da sua palavra. E João diz, como é que você pode amar alguém que você não vê, não conhece? Falando sobre amar o próximo. É necessário conhecer a Deus para amá-lo. 3 vezes restaurando o relacionamento rompido há tempo atrás. Mas o que me chama a atenção e o que isso quer dizer, quando Jesus pergunta se Pedro amava, eu tenho certeza que Pedro amava, mas existe níveis de amor, abundâncias de amor, tanto que a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado, quer dizer que tem que ter uma medida cada vez maior do amor de Deus derramado em nosso coração. O amor de Deus por nós não aumenta, mas o nosso por Ele precisa aumentar gradativamente, a ponto de estarmos dispostos de fazer coisas maiores por Ele. Pedro amava a ponto de deixar a sua profissão, que era pescador. Pedro o amou a ponto de deixar a sua família. Pedro o amou a ponto de deixar por um tempo até mesmo a sua família. Pedro era casado, ele passava muito tempo com Jesus, viagens missionárias com Jesus. Deixou, vamos dizer, a sua vida pessoal para andar com Jesus e viver o propósito de Cristo. Mas Pedro uma certa vez disse, Senhor, eu vou contigo até para a morte, porque Jesus tivera dito que o maior amor que alguém teria era dar a vida pelos seus irmãos. Então Pedro disse, eu tenho esse amor, eu vou até a cruz contigo, Jesus. Pedro amava Jesus, mas não até esse ponto. Trazendo para os dias de hoje, eu tenho certeza que essa pessoa que não quer mais cultuar, não quer mais congregar, ele ama Jesus. Até algumas pessoas que estão no mundo amam Jesus, mas é um amor tão fraco, a ponto deles não terem disposição de deixarem, muitas vezes, o conforto de um filme na Netflix ou um celular para ir até um culto adorar a Deus. É um amor tão pequeno que não os leva a fazer absolutamente quase nada por Cristo. É um amor que não é capaz de sacrificar por Cristo. Pedro disse que sacrificaria por Cristo. Ele sacrificou muita coisa, mas ele ficou com medo de perder a sua vida. E o próprio Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. Qual é o seu nível de amor por Cristo? Se o seu amor não amadurecer, você não vai estar disposto a largar o mundo por Cristo. Algumas pessoas dizem, Senhor, eu te amo, mas eu não quero largar o forró. Uma coisa tão fútil, mas alguns dizem, não vou porque eu gosto dessa música, eu gosto disso.
Eu te amo, Senhor, mas não vou servir a Deus, não vou ser um cristão porque eu bebo. Olha o amor dessa pessoa. Ah, eu não vou ser cristão porque eu gosto de raparigada. Olha o amor dessa pessoa. Só vai até certo ponto. Senhor, eu te amo até aqui, mas eu não estou disposto a abrir mão disso ou daquilo para te seguir. E o verdadeiro amor é aquele que abre mão. Olha o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O verdadeiro amor dá aquilo que nós julgamos ser importante para satisfazer a vontade daquele que amamos. Quando eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu gosto de mim mesmo, então ele manda abrir mão de si mesmo. Você gosta, abra mão de si mesmo, dê a ele. A Bíblia diz, o Senhor disse, dai-me o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus pede o seu coração porque de lá procede as suas decisões, fala das suas emoções. Não é aquela bola de carne que se pode fazer uma cirurgia, não. Está falando das suas emoções, das suas intenções, de tudo aquilo que decide a sua vida. Dai-me o seu coração. Deus quer que você o ame intensamente. E para encerrar, a Bíblia diz que aquele que me amar, olha o que a Bíblia diz, guardará a minha palavra. O Senhor Jesus estava falando do verdadeiro amor, aquele amor que nos leva a guardar. Mas para guardar nós precisamos esvaziar. Para guardar algo no meu coração eu preciso tirar algo dele. Aquilo que está ocupando o espaço de eu guardar algo para Deus tem que sair daqui. O que você está guardando aí dentro? Mágoa? Tire para guardar a palavra de Deus. Não tem como guardar a palavra de Deus com mágoa junto. Não tem como. Estraga. O que você está guardando aí? A prostituição? Tire e guarde a palavra de Deus. O que você está guardando aí? A traição? Tire. A mentira? Tire. O orgulho? Tire. Aí sim você estará amando a Deus a ponto de dar o seu coração. E quando você dá o seu coração para Ele, Ele vai te ajudar a retirar essas coisas. E você vai fazer a diferença como Pedro depois daquilo. A história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E alguns dizem que no momento que ele estava sendo morto, ele queria fazer questão de provar que ele amava Jesus mais do que da primeira vez. A primeira vez ele disse que amava, mas ele se afastou. Você também amava o Senhor, né? Você disse, eu não vou deixar Jesus nunca. E você se afastou. Você se desviou porque você não conseguiu amar a ponto de suportar aquilo que veio sobre você, como também veio a ameaça de morte sobre Pedro. Ele abandonou, mas Jesus sabia que ele o amava e foi atrás dele de novo e perguntou, você me ama? Ele está perguntando para você novamente, mesmo afastado, mesmo distanciado, frio dentro de casa, sem querer cultuar, sem querer mais pregar, sem querer mais cantar para o Senhor. Você me ama? Ele está te perguntando. Se você estiver disposto a amar, Ele tem um serviço para você. Apacenta minhas ovelhas, cuide de pessoas. Aí a história diz que Pedro, quando estava para ser crucificado, ele recusou ser crucificado como Jesus foi crucificado. Ele disse, quem sou eu para ser crucificado como mestre? Crucifique-me de cabeça para baixo. E quando o sangue escorria para a cabeça, porque o sangue descia e pingava, alguns dizem que Pedro dizia, eu estou sendo crucificado, porque estou dizendo que Jesus Cristo é o único Salvador. Em outras palavras, eu não vou negá-lo como da outra vez, eu vou até a morte, como disse que iria. Pedro estava amadurecido e foi até o fim. Ele morreu por amor a Cristo e dizia às pessoas, arrependam-se. Então que o Senhor possa trabalhar no seu coração de forma extraordinária e que o diabo não consiga arrancar você da presença de Deus enquanto o seu amor não amadurece. É fácil arrancar um pé de árvore verdinho, fraquinho, o diabo está fazendo isso. Mas ele tem uma raiz fraca, mas à medida que ele cresce, o amor amadurece. O diabo, nem a morte, como disse Paulo, nem a vida, nem o principado, nem a potestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique firme no amor de Deus e viva o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.